Amém, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Christopher, demorou tanto tempo, né, pastor, para a gente se encontrar. Eu estava ali meditando e pensei, por que tanto tempo, né, para mim vir visitar? Pastor Christopher, porque não sabe, ele foi meu pastor há muito tempo e a gente se dava muito bem. E mesmo que a gente, separou o ministério, a gente continuou onde ficamos, mas a gente continuamos amando ele, nós sempre comentamos isso lá em casa. Eu vou dizer para a igreja que eu estou bem emocionado esta noite, porque quando o pastor me fez o convite para estar aqui trazendo a palavra, eu sou um pouco tímido, mas enfim, eu aceitei a palavra do Senhor Jesus. E ele falou para mim que era culto das mulheres, mas eu não entendi mesmo. Mas Deus me surpreendeu, Ele nos trouxe uma palavra direto para vocês, mulheres. Eu estava ali sentando e o Espírito Santo ministrou no meu coração esta noite. A palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 4. É bem conhecida esta palavra, eu creio. Pastor, nós ficamos por mais um tempo na fazenda lá, e eu sofri muito naquele lugar. Talvez seja, eu creio sim, eu sinto que foi um pouco culpa minha. Eu tive um estado de depressão, uma vontade de ir embora. Minha esposa foi muito sábia, eu cheguei para ela naqueles dias e falava, você vai ter que me aturar, eu não sei até que ponto eu vou chegar. Sabe assim, a ponto de você chegar e falar, não sei até onde, insuportável eu ia ficar, eu não sei. Mas ela me ajudou muito, foi minha companheira lá. Então eu quero dizer às irmãs, é importante de ter uma mulher sábia em casa. Todos acharam? Digam amém? 2 Reis, capítulo 4, a partir do primeiro que eu quero ler com os irmãos. Uma certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo, o meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus filhos, para lhes serem escravos, e Eliseu lhes perguntou, que tens? O que queres que eu... O que tem eu de fazer? O que tenho eu de fazer? E disse, o que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que a mulher tinha? Repete comigo, não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vá e pede vasilhas emprestadas. Então vai e pede emprestado vasilhas, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe parte que estiver sobre os teus filhos. E estes lhes chegavam as vasilhas, e ela enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega aqui mais vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela a saber o homem de Deus e disse,
vai e vende o azeite, paga suas dívidas, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Podeis assentar, glorificando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, quando eu li esta passagem e meditei nessa passagem para estar trazendo para a igreja do Senhor esta noite, eu me deparei aqui com uma viúva. Ser mulher solteira já é difícil, imagina naquela época, uma mulher viúva. A palavra do Senhor estava dizendo aqui que o seu esposo havia morrido, mas, porém, ele era servo de um profeta, ou seja, ela tinha um socorro. Você imagina uma mulher quando acontece algo com ela e ela se desespera tanto a ponto de parar, estaciona. Muitas das vezes é isso que acontece nas nossas vidas, não só na vida desta mulher, mas na vida nossa. É normal nós parar. Mas ela tomou uma atitude tão sábia que ela foi atrás do servo, ela foi atrás da pessoa certa para contar o acontecido, para ver se ele tinha algo da parte de Deus para a vida dela, ou alguma ajuda financeira. Porque a Bíblia está falando aqui que ela, quando Eliseu perguntou para ela, o que você tens? Ela diz, a tua serva não tem nada. Ela talvez não tinha, nem móveis dentro de casa. Quando ela diz nada, é nada, a não ser uma botija de azeite. Talvez seja uma botija como esta daqui, que nós estamos vendo aqui. Uma vasilha de azeite que era do seu esposo, talvez ungir as pessoas. Era apenas aquilo que ela tinha. Porque havia credores, ela tinha dívida. Talvez tinham levado, pastor, todas as coisas dela, eu imagino que eles tinham levado para pagar as dívidas, mas mesmo assim não pagaram as dívidas, porque ela diz ao profeta que ela teria que entregar os seus filhos para serem escravos. E eu vejo mais no Novo Testamento, em Lucas 7, o médico Lucas vai narrar uma história que também uma mulher havia ficado viúva, mas ela, além de ter ficado viúva, ela perdeu o seu filho, mas houve um encontro. Quando ela estava saindo da cidade para enterrar o seu filho, Jesus ia chegando na cidade e houve um encontro, e aonde Jesus encontra a vida, eu creio que esta noite Jesus nos encontrou. Foi necessário Jesus passar na sua casa para que um dia houvesse vida. Se vocês estão aqui essa noite, porque um dia Jesus passou lá e deu vida nova a vocês. E o Senhor colocou em meu coração esta noite para profetizar e me revelou algo. Tem mulheres que enfrentou situação desse jeito. Viúva, talvez não viúva de um esposo morto, mas viúva porque o marido foi embora e aí ela teve que se virar. Talvez no momento ela não sabia para onde correr, mas chegou um dia que ela correu ao lugar certo e está aqui essa noite ouvindo essa palavra. Aleluia! E ela teve discernimento da parte do Senhor para criar os filhos, criar uma filha, eu não sei, mas é isso que o Senhor coloca no meu coração. Naquela época não se dava tanto valor às mulheres. Quando uma mulher ficava viúva, era necessário ela ser cuidada, era necessário alguém levantar uma oferta para ajudar uma mulher. Hoje uma mulher, graças a Deus, ela pode trabalhar, ela pode ir e vir. Se ela ficar viúva, ela vai dar um jeito, ela vai se integrar na sociedade, ela vai trabalhar e assim alimentar os seus filhos. Mas ainda há preconceito. Há preconceito na sociedade. Mas se esta mulher for sábia, igual nós acabamos de ver no teatro hoje aqui, ela vai procurar o lugar certo, ela vai procurar uma igreja, vai procurar alguém que tenha a responsabilidade de falar de Jesus para ela. Mas eu quero aqui voltar para os irmãos, a palavra do Senhor, no versículo, aqui ainda no versículo 2, que vai, ele diz para ela, vai.
e pega muitas vasilhas emprestado. Esta mulher, eu imagino que, além dela ter ficado viúva, ela tinha amizade com muitos vizinhos ali, e ela tomou não poucas vasilhas. Sabe por quê? O que define o nosso milagre somos nós. É a confiança que nós botamos no Senhor, nós colocamos no Senhor. Às vezes nós pedimos para Deus: Senhor, me dá pelo menos um ranchinho, uma casa para mim morar. Nós limitamos aquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida. Se nós pedirmos uma casa digna, o Senhor vai dar uma casa digna. Ele vai te sustentar pela palavra. Nós trabalhávamos na fazenda, ganhando uma média de 2 salários. Dificilmente a gente conseguir comprar uma casa trabalhando em uma fazenda com 2 salários mínimos. Mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível aquele que crê. É possível. E nós cremos no Senhor. Fiquemos ali por um bom tempo. Hoje estamos morando aqui na cidade. Não temos ainda na nossa casa, mas temos construindo ela pela fé. E olha, irmãos, que eu estou desempregado, mas dá a impressão que o azeite continua enchendo. O azeite não para, continua a crescer. Você olha para o lado e fala: de onde vem o recurso? É Deus que manda o recurso. É Deus que nos manda a provisão. Aleluia. E o profeta então diz ainda ela aqui: então entra na tua casa e fecha a porta sobre ti e o teu filho. É necessário às vezes nós também fechar a porta. Às vezes nós pensamos que quem fechou a porta foi Deus, foi o diabo. Nós atribuímos ao diabo, ele fechou a porta. Mas às vezes quem fechou a porta foi Deus, para nos dar um livramento. Quando Deus quer dar um livramento para alguém, nem que ele fecha uma porta, mas ele dá o livramento. Deus fecha uma porta. E esta porta que ele mandou fechar naquela noite é uma porta que eu e você devemos de fechar todas as noites. Entra no teu quarto e em secreto com teu pai, ore, e ele que te vê em secreto te responderá. O Senhor nosso Deus que nos vê em secreto, ele que nos responde. Se você perguntar para o pastor, quantas vezes ele não ficou de porta fechada no seu quarto ou na sua casa? E sabe quem viu? Deus em secreto respondeu. Ele parecia que não tinha nada, mas ele tinha um pouquinho de azeite. E esse azeite, se você perguntar para ele, se multiplicou. E quantas pessoas não vêm por aqui, pastor, e sai, abastece desse azeite, e esse azeite continua sobre o altar. Parece que não tem nada, mas olha para o teu irmão e diz: ainda tem azeite. Ainda tem azeite. Ainda tem azeite. Aleluia. E eu quero que os irmãos saiam daqui cheios de azeite. Transmita para o seu vizinho, fala: lá tem azeite. Eu saí dali da igreja essa noite abastecido. Eu quero que você sinta isso. Irmãos, o pastor está aqui para apacentar. Vocês estão para trazer as ovelhas. Ovelhas geram ovelha, e o pastor apacenta, o pastor cuida. É isso que é o dever do pastor. Mas o nosso dever como ovelhas é trazer. Vamos trazendo, e o pastor vai apacentando, e ele vai cuidando, e ele vai dando azeite, porque ele tem azeite. Aleluia. Quantas vezes nós entramos dentro do nosso quarto e clamamos ao Senhor em secreto? Em secreto nós clamamos ao Senhor. Eu quantas vezes clamei ao Senhor em secreto, e Ele me deu uma família linda. A minha família é linda. Louvam o Senhor. O Senhor me respondeu, e é visível isso. Quando nós clamamos, o Senhor em secreto, Ele te responde assim, ó: todos vão ver o que o Senhor vai fazer. Irmãos, eu vivia em uma fazenda, e as pessoas falavam para mim: você está difícil de arrumar um casamento e tal. Difícil. Mas eu pedia para o Senhor um casamento que
que Ele me arrumasse um casamento que fosse uma mulher de Deus, que eu ia gerar filhos abençoados. E o dia que nós fomos casar, ainda alguém chegou e profetizou: esse casamento vai durar 6 meses. E este ano ele completou 16 anos. Ainda tem azeite. Ainda tem azeite. Aquilo que você pedir a Deus em secreto, Ele vai te responder e todo mundo vai ver. Ainda tem azeite. Se não fosse a mulher, se ela ficasse acomodada, se a missionária se acomodasse e não fosse buscar o seu milagre, pastor, se a minha mãe, quando ficou viúva de um marido vivo, ela não fosse buscar o milagre, nós não íamos sobreviver. A minha mãe também foi uma mulher guerreira. Sobrevivemos da provisão de Deus. Ela foi buscar onde? Ela foi buscar no Senhor. Ela procurou um homem de Deus para se orientar. Não é pecado você vir correr para o pastor, eu não sei o que fazer. Me orienta, ele vai te dar. Se ele não tiver, ele vai falar: o que você tem lá em casa? Aquilo que você tem, o Senhor vai multiplicar. Deus vai multiplicar a partir daquilo que você tem. Moisés chegou perante ao Senhor e perante o Mar Vermelho lá. Deus falou para ele: toca aquilo que você tem. E ele tocou na água e a água se abriu. Às vezes nós temos algo, mas não damos importância àquilo que temos. Não sabemos usar a ferramenta que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Saiba usar aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Aleluia. Aleluia. E não precisa nós aparecer tanto, não. É o Senhor que vai apresentar você. É o Senhor quem vai te apresentar as pessoas. É apenas entrar no teu quarto e trancar a tua porta. Vocês não imaginam o que as pessoas não ficaram pensando no dia que essa mulher emprestou as vasilhas e trancou a porta? O que ela vai fazer com tanta vasilha se ela não tem nada dentro de casa? O que você vai fazer? Emprestou uma botija, emprestou outra e foi para sua casa, não tem esposo, tem filhos, e o credor está batendo a porta, ele vai querendo levar os filhos, fazer escravo. Ela ouviu a voz de Deus através do profeta, e eu creio que essa mulher tinha tanta fé, porque ela levou tanta vasilha, que o profeta no final diz: vende, e o que sobrar você vai viver, e viver do resto. O tamanho da tua fé que vai decidir o tamanho do teu milagre. Às vezes Deus nos permite passar por circunstância, por dificuldade, para viver experiências profundas. Se nós não passar por dificuldade, por aflições, o que nós vamos viver com o Senhor? Que experiência nós queremos ter com o Senhor se nós vivemos só a bonança? A partir do momento quando nós começamos a viver em dificuldade, nós iremos viver milagre de Deus. Nós temos vivendo o milagre do Senhor nesta terra de Jardim. Se você perguntar ao pastor Christopher hoje, ele vai te falar: hoje eu estou vivendo o milagre. Mas ele já viveu aflições que só ele e a esposa sabem. Quantas as vezes quando ele ia lá na fazenda levar a palavra para nós se alegrávamos perante o Senhor e lágrimas caíam. Quantas vezes? Tem família, pastor, que um dia falou para nós: tenho saudade daqueles cultos que a gente vinha aqui e chorava com os irmãos, sentia presente, o azeite estava ali, talvez era pouco, mas naquele dia ele multiplicava. Igual a oração do Pai Nosso. Pai Nosso diz assim: o Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. E o azeite também é assim. O Senhor te dá hoje, amanhã nós precisamos buscar de novo, amanhã nós precisamos abastecer de novo. É assim que o Senhor trabalha. Nós vivemos dias difíceis, mas vivemos experiências
Se nós contar a vocês, talvez não vão acreditar. Talvez vocês não vão acreditar quando o Senhor fala comigo. Eu te levarei, um menino que nunca falou em público. Você vai pregar em vários lugares a palavra do Senhor. Por esses dias eu ministrei a palavra do Senhor lá em Maricaju, numa igreja Assembleia de Deus de Missões. E não é fácil, né, pastor Cristo? Eu não sei de onde a vergonha foi embora. Mas quando Deus te promete, Ele cumpre. E eu quero profetizar esta noite para a igreja. É cumprimento de promessa de Deus para as suas vidas. Cabe a você receber esta noite. É você que vai receber. Eu estou só portando a voz que o Senhor está colocando em meu coração. Se você recebeu esta palavra, ela vai se cumprir. As promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Aleluia. O Senhor, antes de falar com a igreja, falou comigo lá em casa através desta palavra. O Senhor falou comigo: você está vivendo milagres hoje, porque você viveu aflições lá atrás. E eu disse para meus filhos: vamos lá para a igreja viver mais um milagre. Mais um milagre da parte do Senhor, pastor. Mais um milagre. Os louvores ministrados aqui foram um milagre. O teatro que vocês viram aqui foram milagres. Você acha que a missionária Cristina, Grace, Deus revela ao meu coração que ela passou muitas coisas. Eu não conheço ela, não sei a história dela, mas o Senhor falou que para ela chegar aqui, talvez se ela contar a história vocês não vão acreditar, mas aquele que acompanhou o processo sabe. Aquele que viveu o processo junto com ela sabe. E sabe quem é? É o amado, o meigo, o desejado entre as nações. É o nosso Rei, é o amado Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E Ele diz à igreja: onde tiver 1, 2 ou 3, aí eu estou. Quero dizer a vocês, Ele está aqui esta noite. Aleluia. Ele está aqui esta noite. Eu e a minha família somos um milagre de Deus. Oh, Jonathan, como está bonito. Como cresceu, pastor. O menino lindo. Deixa o Espírito Santo te moldar a cada dia. Teu pai vai te passar um bastão ainda. Vai te deixar um legado da palavra. Hoje tu não entendes, mas entenderás depois. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu quero ser profeta de Deus para vocês essa noite. Vocês são responsáveis para trazer pessoas neste lugar. Se Deus colocou vocês aqui, é porque Ele confiou algo nas suas mãos. Vocês são pregadores da palavra. E eu quero te provar por quê. Romanos 15 vai dizer: ide e pregai o Evangelho. Não é. Pregador não é um chamado. Não é uma vocação, é uma ordenança do Senhor. Ide. Vocês são pregadores, ide e pregai o Evangelho. Aquele que crer será salvo. Aleluia. E a palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E a festa no céu por um pecador que se arrepende. Você acha que não houve festa quando você aceitou Jesus? Houve festa no céu. E a festa no céu, pastor, todos os dias que nós se arrependemos. Todos os dias eu chego: Senhor, eu me arrependo. Eu quero ser melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um esposo melhor. Todo dia eu estou me arrependendo. Todo dia eu estou falando com o Senhor: Senhor, me faz um homem melhor.
Aleluia. Pastor, com a permissão, eu queria convidar minha filha para estar louvando. E eu quero estar encerrando esta mensagem esta noite. O Senhor me deu uma igreja, uma pequena igreja chamada Família. E nós tínhamos um ponto de pregação lá na fazenda. Quando não vinha ninguém, eu pregava para os meus filhos. E eles louvavam o Senhor, e a minha esposa louvava e nós se alegrávamos. Não importa a quantidade, seja discípulo. Sabe por quê? Discípulo aprende no pouco. No pouco, o discípulo começa a aprender. Multidão não, multidão só quer se alimentar. Jesus falou: eu te conheço, vocês só querem porque eu multipliquei o pão. Mas nem por isso ele deixou de multiplicar, nem por isso ele deixou de fazer milagre. Ele está fazendo milagre esta noite. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. No versículo 7, e então foi até o profeta. Sabe o que é? Nós temos que dar honra. Essa mulher, quando recebeu o milagre, ela foi para Eliseu. Eliseu multiplicou tanto. Tanto, eu não sei o que fazer, profeta. Multiplicou, está tudo cheio as vasilhas. Ele disse: ó, vai e vende. Vende o que sobrar, você viverá. Quando Deus fazer um milagre na sua vida, chega aqui e conta. Vai edificar a vida do pastor e ele vai se alegrar. É honra, honra a quem tem honra. É assim que as coisas têm que ser. Ela foi e honrou o profeta. O milagre aconteceu, as coisas se multiplicaram. O azeite nunca mais vai acabar. Aleluia. Às vezes acaba a palavra, mas ainda tem azeite. Às vezes nós estamos sem carro, andando de a pé, mas ainda tem azeite multiplicando. Aleluia. Ainda tem mulher intercedendo. Ainda tem mulher orando. Ainda tem mulher clamando. Tem mulher sábia na igreja. Aleluia. Tem dias Aleluia. que a angústia bote forte aí dentro. Tem dias seu assim. peito. Aleluia. Você tenta enxergar a solução e não vê. Houve dia que a minha mãe falava assim, ó: não tem alimento. Agora senta. Não vai ter alimento hoje. Mas Deus enviava alguém, chegava e dizia para ela: ô vizinha, eu carneei e eu trouxe compartilhar com você. Deus vai enviar alguém a compartilhar a bênção. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Aleluia. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e Aleluia. mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, Pode sorrir. Era a mão de Deus. É a mão de Deus e vai ser sempre assim. É a mão de Deus, é a mão de Deus. Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo, se alegre.
Pode se alegrar, o Senhor multiplicou as A vezes. verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do teu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Tem alguém que teve toda a trajetória com Lembra você. quando estava por um fio pra desistir, e quando Quantas vezes nós falou chegamos isso assim, falando, aqui não dá pra mais. você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de E Deus. vai ser sempre assim, pastor, vai ser sempre assim. Quando o senhor pensar em desistir, a mão de Deus vai te sustentar.